Nós, senador Assir, começou a sessão de hoje falando sobre um tema que me é muito caro, e é caro a esta casa, que diz respeito à questão do Pacto Federativo. O senhor mencionou também que o relator, senador Fernando Bezerra, teremos a responsabilidade, até quarta-feira, de apresentar um relatório. O senador Walter Pinheiro preside a comissão especial criada pelo presidente Renan Calheiros, e eu não tenho dúvida sobre o comprometimento dos senhores prefeitos. Na última quarta-feira, realizamos uma reunião em que estava presente o presidente da frente das capitais, dos prefeitos das capitais, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. E nessa reunião nós recebemos uma enxuta pauta daquilo que é possível fazer. E o nosso relator tem todas as condições, porque foi várias vezes prefeito de Petrolina, e nessa matéria nós não podemos tergiversar, não podemos limitar aquela foto de praticamente todos os governadores, numa cerimônia histórica, eu diria, também as marchas dos prefeitos, sem que a Casa da Federação, que é o Senado Federal, dê uma resposta minimamente adequada à expectativa que tem prefeitos e governadores a respeito desse tema. Por isso, eu estou muito tranquila, senador Assir. Vossa Excelência tocou em pontos aqui cruciais sobre essa necessidade de dar condições de viabilizar matérias que estão tramitando, sobretudo nesta casa e também na Câmara, para que elas tenham prioridade absoluta sobre a pauta e sejam votadas. Matérias que não impliquem num desajuste maior do que o que já temos nas contas públicas. Não se trata aqui, em nenhum momento, de enfrentamento do Congresso com o Executivo. Esse, pelo menos, não é o meu posicionamento, não é o posicionamento dos líderes que estão encarregados disso, como é o caso, eu acredito, do senador Fernando Bezerra, do senador Walter Pinheiro, da senadora Simone Tebet e daqueles que estão, como a senadora Lúcia Vane, envolvidos nesse processo. Eu estou convencida de que essa é uma questão inadiável e nós seremos cobrados dura e justamente pelo que nós tivermos de omissão nesse processo. Então, eu assino embaixo o seu discurso e assino embaixo também, senador Assir, uma questão que falou sobre a questão das receitas das unidades federativas. Porque a União pode fazer, sim, tomar medidas políticas, de política econômica, para resolver problemas conjunturais importantes, como foi o caso, por exemplo, de reduzir o IPI para automóveis ou para a linha branca. É importante, mas não pode fazer isso com o dinheiro dos estados e municípios. Não pode, senador. E isso acaba reduzindo a receita. E o estado e o município têm uma lei de responsabilidade fiscal a cumprir, e é a consequência se um prefeito não cumprir. Cadeia. Essa é a consequência, senador. Eu sou favorável, como disse Vossa Excelência, nessas não dá para compartilhar. Uma das medidas mais inteligentes do governo, porque tem um impacto social, que é a questão da desoneração da folha. No meu estado, o Rio Grande do Sul, tem setores de alta empregabilidade de mão de obra. Setor calçadista, senador. A construção civil, a área de serviços. E aí, cria-se um benefício e se tira do outro. De que valeu aquilo? A insegurança jurídica, a mudança das regras do jogo a qualquer hora. E aqui veio um ajuste fiscal. Estou disposto a ajudar no que for possível, no limite do possível. Mas o que é um ajuste fiscal? Por que tem ajuste fiscal? Porque o governo gastou demais e agora tem que acertar as contas. Esse é o resumo. E o que o governo devia fazer para dizer para a sociedade? Olha, nós temos um problema. Nossas contas estouraram. Agora nós vamos ter que apertar o cinto. Então, o governo tem que ter a dignidade, a responsabilidade social, econômica e política institucional. Vamos fazer isso. Nós, governo, vamos dar o exemplo, cortando na própria carne. O governo vai dar, depois pede à sociedade. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa. E isso até agora, nenhum sinal em relação a isso. Quer ver? Hoje está se vendo. Neste primeiro semestre, sabe quanto aumentaram as despesas? As despesas comparativamente ao mesmo período do ano passado? Quase 40%.
quase 40%. E vou dar um dadozinho aqui bom, muito singelo. Olha só com gasto de material gráfico, o governo que gastou no primeiro semestre do ano passado 7,2 milhões de reais, neste do ajuste, da dureza, do aperto, 31,2 milhões de reais, gente. Aí não há como pedir o apoio do Congresso para fazer alguma coisa. No meu gabinete, eu procuro manter o uso daquela verba que temos à disposição para o exercício do mandato num gasto de 30%. Mude, aumenta a passagem aérea, economiza na outra área, 30%. É difícil? É difícil, sim, mas tem que fazer. Eu não posso imaginar que o contribuinte tem que ser sempre penalizado e chamado a pagar essa conta. Então, só com o gasto de material gráfico, só com o gasto, nessa rubrica, o aumento foi de 334%. Passou de 7 para 31 milhões. Não há como, senador Assir, Vossa Excelência, que tem experiência empresarial, um empreendedor, não há como fechar a conta. E o governo podia, se a conta fosse o contrário, do 7 gastou, baixou para 5, para 4, aqui eu estaria aqui para aplaudir. Mas aumentar 334% em gasto com gráfica, sinceramente, não há condições de a gente aceitar isso. O governo continua insistindo como se nada acontecesse. 39 ministérios. 39 ministérios, assim, senador assim. Cartões corporativos, os gastos continuam aumentando. Diárias, passagens aéreas, tudo está aumentando. Não é possível chegar aqui e pedir sacrifício. A quem trabalha, aos trabalhadores, pedir sacrifício. Esse ajuste, provocado pelo desajuste das contas do governo federal, está levando a uma situação de retraimento dos investimentos terrível do ponto de vista econômico. Terrível. No meu estado do Rio Grande do Sul, a queda dos investimentos é estimada em 75% em 2015. 75%. Aqui no Distrito Federal, do nosso querido amigo Rodrigo Hollenberg, 91%. Minas, 97%. E assim vai. O que é isso? É uma situação de contenção absoluta de dificuldades financeiras de estados e municípios. E os estados é que são os ativadores. Aqui em Brasília, o estado, mas está trancado, amarrado, numa situação insustentável. Por isso, eu acredito sinceramente, senador Fernando Bezerra, que nós não vamos solucionar todas as demandas federativas, não vamos. Mas nós vamos dar uma resposta mínima, a resposta real, realista para esses líderes municipalistas ou líderes prefeitos municipais, para os próprios governos dos nossos estados. E porque essa é a nossa obrigação, o nosso dever. Eu estou convencida disso. Agora, sinceramente, presidente Dilma, agora há pouco o senhor ouviu um pedido, um apelo do senador Paim sobre o fator previdência. Agora, eu faço um apelo. Ministra, a senhora foi uma excelente economista. Puxe o freio da gastança do governo federal. Puxe o freio. A senhora será aplaudida se fizer isso. E diga para os partidos que lhe dão apoio no governo, que lhe dão apoio para tal governabilidade, que aí está também a sobrevivência desses partidos. Esta é a forma didática de mostrar à sociedade brasileira de que lado nós estamos. Eu acredito que a senhora pode fazer isso. Obrigada, presidente.